Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Aleluias. Feliz ano novo para todo mundo. Já mandei lá nos grupos, né? Mas ao vivo e a cores, que Deus abençoe os irmãos grandemente. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Está lá em Mateus 4, do 18 ao 22. Mateus 4, do 18 ao 22. Posso ler, amém? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Irmãos, o tema que o Senhor nos deu, né, para esse ano de 2021, é esse que está aqui. O chamado de Deus para a minha vida. Né? E o Senhor quer iniciar este ano com a seguinte mensagem: Vinde após mim. Então o tema da mensagem de hoje é Vinde após mim. Né? Então que o nosso Deus, irmãos, através do Espírito dele, nos revele sua palavra. Que a gente não somente ouça, né, com o nosso intelecto e adquira alguns conhecimentos a mais da Bíblia, da palavra de Deus, mas que o Espírito Santo nos revele no nosso espírito, no nosso coração, a palavra de Deus e toda a realidade, irmãos, contida em Cristo. Eu leio bastante a Bíblia e ouço também, eu tenho um pendrive com a Bíblia. E quando eu saio no carro, eu ouço. Esses dias eu estava escutando Colossenses e lá está escrito que tudo foi feito por Ele, Jesus, e para Ele. Olha que benção. Tudo foi feito, irmãos, para Ele. Então, toda a realidade, irmãos, contida em Cristo, nós precisamos conhecer. Mas não com o intelecto, não com a carne, é pelo Espírito. É revelação do Espírito Santo. Nós cantamos aqui, né, incomparável amor de Deus. Irmãos, que amor é esse? Imensurável é o amor que o Senhor tem pelos seus. Nós somos dele e ele é nosso. E nós todos fomos conquistados por este amor. Porque como que um Deus tão santo, justo, reto, íntegro, ama pessoas como a gente, miseráveis pecadores. Esse é o amor do nosso Deus. Foi esse amor que nos conquistou. Glória a Deus. Irmãos, vinde após mim é o convite que o Senhor faz para segui-lo. Então, o chamado do Senhor, irmãos, é para o discipulado. Não sei se os irmãos perceberam um cartaz que foi colocado ali. Ali está escrito na parte de baixo: o nosso coração tem que arder pela missão. E qual que é a nossa missão, irmãos? É fazer discípulos. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para fazer discípulos. Mas antes
de nós fazermos discípulos, nós precisamos ser discipulados. Então, o Senhor, esse convite que o Senhor faz, que já nos fez, né? É um convite para o discipulado, para uma vida consagrada a Ele. Então, todo aquele que segue a Jesus tem que entender que a vida tem que mudar, a vida vai mudar, não vai ser nunca mais a mesma. Né? Então, uma vida consagrada a Deus, irmãos, ela tem alguns fundamentos. Por exemplo, ela está fundamentada no amor incondicional de Cristo por nós. Nós temos que ter esse discernimento, irmãos, no nosso espírito. Né? Que um dos fundamentos de uma vida consagrada está no amor incondicional de Cristo por nós. Cristo nos ama, irmãos, incondicionalmente. Ele não impõe nenhuma condição para mim, para você, para ninguém, para nos amar. Simplesmente Ele nos ama. Independente do que a gente faça, do que a gente seja. Deus nos ama. E também está fundamentada a consagração, irmãos, no direito divino que Cristo tem por nós. Porque Ele nos comprou por preço. Então Ele tem direito sobre as nossas vidas. Ele é o nosso dono. Como o Alexandre estava orando pelo Espírito. Nós somos propriedade do Senhor. Então Ele tem direito sobre nós. E uma vida consagrada, uma pessoa que tem uma vida consagrada tem que entender essas coisas, tem que discernir essas coisas no Espírito. Né? Que o amor de Cristo por nós é incondicional, né? E que Ele tem todo o direito sobre a nossa vida, porque Ele nos comprou por preço, irmãos. E o preço foi alto. E também está fundamentada na nossa total entrega a Ele, irmãos, em submissão. Nós temos que nos entregar totalmente ao Senhor em submissão. Irmãos, não há vida consagrada sem esses fundamentos. Sem esses fundamentos. Amor incondicional de Cristo por nós, direito que Ele tem por nós, porque Ele nos comprou, e a nossa total entrega a Ele em submissão. Você já parou para pensar que vinde após mim é um chamado, presta atenção, para fazer parte, irmãos, do mais elevado e sublime projeto de todo o universo. Sabe qual é? A edificação da igreja de Cristo. Quando o Senhor chamou a gente, irmãos, um dia Ele me chamou você também. Não foi para qualquer coisa, irmãos. Foi para o maior projeto do universo. Mais elevado, mais sublime, que a edificação da igreja dele. E o Senhor, irmãos, Ele nos chamou para cooperarmos com Ele. Porque não somos nós quem edifica. É Ele. Nós somos cooperadores dele. E Ele nos chamou, irmãos, para participar desse projeto, que é o maior de todo o universo. Então, irmãos, na vida daqueles que atendem ao convite do Senhor para segui-lo, na vida daqueles que atendem ao chamado do Senhor para segui-lo, irmãos, não pode haver nada no mundo maior do que o chamado de Deus. Não pode, irmãos. Para estes que atendem ao convite do Senhor, nada do que se pode alcançar neste mundo, irmãos, será maior do que as bênçãos de Deus decorrentes da nossa consagração a Ele e de cumprir cabalmente, irmãos, o nosso chamado. Se nós vivemos pela fé no Filho de Deus, e nós vivemos, esse deve ser o nosso estilo de vida. Em Efésios 4:1 está escrito assim, ó: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja lá da cidade de Éfeso. Ele escreveu assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro
no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, o Espírito Santo aqui do Senhor, irmãos, nos suplica, porque a palavra rogo-vos é uma súplica. Ele não está fazendo um simples pedido, ele está suplicando lá. Então, o Espírito do Senhor, nesta noite, nos suplica, irmãos, que andemos de modo digno para com o chamado que o Senhor nos fez. Nós temos que andar de maneira digna. Sabe o que significa, irmãos, de modo digno? Significa o seguinte: em harmonia com a vocação a que fomos chamados. Então, a minha vida tem que estar harmonizada com o meu chamado, com a minha vocação. Que, em outras palavras, irmãos, é ser discípulo do Senhor e se consagrar a Ele para o cumprimento do chamado. Então, todo discípulo, obviamente, ele se submete ao discipulado de um mestre. Não é verdade? Não existe mestre sem discípulo, não existe discípulo sem mestre. Discipulado implica em ter um discipulador e um discípulo. Então, irmãos, somente quando a gente recebe no Espírito, não no intelecto, somente quando a gente recebe no Espírito o discernimento, a revelação, irmãos, da vocação para o qual a gente foi chamado pelo Senhor, é que nós vamos conseguir realmente andar por modo digno do Senhor e do chamado. Enquanto, irmãos, eu não receber no meu espírito a revelação, irmãos, o discernimento da vocação para a qual eu fui chamado, eu não vou conseguir andar por modo digno do Senhor e do Evangelho. Eu preciso, irmãos, também receber a revelação da obra de Deus. Preciso visualizar com os meus olhos espirituais a grandeza deste projeto, a grandeza da obra de Deus, irmãos. E a minha responsabilidade para com ela. Então, sem revelação, irmãos, no espírito, porque as coisas espirituais se discernem carnalmente. Não é isso que está escrito, irmãos. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, irmãos, nós não viemos aqui hoje para um encontro social. E nós nunca podemos vir para a igreja para nos encontrar socialmente, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, com Jesus, celebrando a vida dele, a presença dele, a obra dele. Ele está aqui no nosso meio. Irmãos, se ele não estivesse aqui, nós não tínhamos nem motivos para estar aqui. Nós somos igreja e nós somos o povo de Deus porque Cristo está aqui. O Espírito dele habita em cada um de nós. Por isso que nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então, andar de modo digno é harmonizar a minha vida, a nossa vida, irmãos, a este discernimento, a esta revelação. Então, nós precisamos receber lá no nosso espírito, irmãos, a revelação, o discernimento do nosso chamado. O Senhor, irmãos, vou dizer mais uma vez, Ele não nos chamou para pouca coisa. Ele nos chamou para o maior projeto de todo o universo. Eu não sei o que você planejou para 2021. Mas o projeto de Deus é o maior de todos. De todo o universo. E Ele nos chamou para fazer parte disso. Pensa, irmãos. Pensa, nós pecadores, condenados ao inferno, né?
E Deus envia o Filho dele para nos salvar, por amor. E o Filho dele morre no nosso lugar. Em Cristo todos os nossos pecados somos perdoados. Irmão, se Deus parasse aí, nós já estávamos... Nossa, quanta bênção! Mas não, Ele nos chama para fazer parte do maior projeto de todo o universo, que é edificar a casa dele. Então nós, eu e você, e todo aquele que vive pela fé no Filho de Deus, que confessa Jesus como o único Senhor da sua vida, todos nós fazemos parte deste que é o maior projeto do universo, né? Então nós somos cooperadores de Deus nessa edificação. Deus está edificando a sua igreja. E nós fomos chamados para ajudá-lo, para cooperar com ele. Então nós fomos chamados e também estamos sendo discipulados e nos consagrando, irmãos, para com o Senhor neste projeto. Então o Senhor nos chamou, Ele está nos discipulando e Ele espera de nós consagração. Consagração, porque a vida desses homens aqui que nós lemos que Ele chamou, esses 4 discípulos, a vida desses homens nunca mais foi a mesma. Nunca mais, irmãos. Então, quem ouve o chamado do Senhor e atende ao chamado e segue após Jesus, a vida nunca mais é a mesma. E não pense, irmãos, nessas teologias da prosperidade. Que muita gente diz, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ser milionário, você vai ter tudo na vida, você vai ser feliz, você vai viver bem-estar, você vai viajar, você vai passear. Esquece isso, tudo isso é balela, irmãos. Tudo isso aí é mentira de Satanás. Jesus nunca prometeu isso, Deus nunca prometeu isso, nem os seus apóstolos. Se você não vai encontrar nada disso no Evangelho. Então esta, irmãos, é a nossa vocação. Foi para isso, irmãos, que o Senhor nos chamou. Então, eu e você, nós temos que andar em harmonia com essa vocação. Eu não posso, irmãos, ser algo, por exemplo, aqui na igreja e lá fora outra. Eu tenho que harmonizar a minha vida ao Evangelho e não o Evangelho à minha vida. Eu não posso adaptar a palavra de Deus à minha vida. Eu é que tenho que me render ao Evangelho. É o Evangelho que vai transformar, renovar a minha mente e transformar a minha vida. Então eu tenho que me submeter ao Senhor. Então devemos viver de maneira, irmãos, que honremos o Senhor através da nossa vocação, do nosso chamado. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou, o Senhor chamou a todos nós. E nós devemos honrar ao Senhor através do nosso chamado. Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer algo, talvez você também até já tenha ouvido alguém falar isso. Para ser crente igual aquele, estou fora. Então, irmãos, tem muito crente que não tem a sua vida harmonizada com a palavra de Deus, com o seu Senhor, com o seu chamado. Vive de máscara. Vive duas caras, sei lá. E não foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. O Senhor falou assim para Pedro, João, né? Tiago, vinde após mim, e eu farei. Irmãos, discípulo não nasce pronto. Discípulo tem que fazer. Não pense que quando o Senhor te chamou, você já está pronto para fazer a obra. Não está, não. Discípulo tem que fazer. E Jesus fez. 12 discípulos. Um se desviou. Então você vê, tem discípulo que se desvia. Mas você viu que a proporção lá de Jesus foi pouca, né? Ele chamou 12, um só se desviou, glória a Deus.
né? Mas isso aí pode acontecer, irmãos. Porque o ser humano, nós seres humanos, não somos fáceis, não, né? Então, nós devemos viver a nossa vida, irmãos, de acordo com o Senhor maravilhoso que nós temos e o nosso chamado. Nosso chamado. Não podemos viver de qualquer maneira. Temos que viver por modo digno do nosso Senhor. E qual deve ser, então, irmãos, a nossa resposta? Porque nós temos que dar uma resposta para o Senhor. Todos os domingos, a gente ouve aqui a palavra do Senhor. Graças a Deus, não nos tem faltado a palavra. Ouvimos o Senhor falar conosco quando lemos a palavra do Senhor. O Senhor também fala conosco através de um irmão. Não é verdade? E quando a gente ouve o Senhor, e depois que Ele termina de falar com a gente, eu acho que lá no trono Ele olha para a gente e fala, e aí? O que você vai fazer com tudo isso que eu te falei? Então nós temos que dar uma resposta, irmãos, para o Senhor. Uma vez Jesus perguntou para os discípulos, e aí, o que vocês vão fazer? Sabe o que eles falaram? Olha, Senhor, duro é este discurso. Tchau. E foram embora. Aí Jesus olhou para os 12, né? E vocês não vão? Aí Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem a palavra da vida. Então, irmãos, por mais maravilhoso que Jesus é, amoroso, nossa, gracioso, tem gente que não o aceita. Tem gente que não quer segui-lo. E toda vez que nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, nós temos que dar uma resposta para o Senhor. E nós cremos, irmãos, que este ano vai ser um ano diferente. Esquece pandemia, vírus. Falando diferente para a igreja. Sabe? Porque o Senhor vai fazer grandes coisas neste ano. Tenho certeza no meu espírito e no meu coração. Mas nós temos que dar uma resposta para o Senhor. Então, qual deve ser a nossa resposta, irmãos? Diante de tudo que Deus manifesta através do amor dele por nós. Você já parou para pensar a manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas? Bom, a primeira é a cruz. Vocês querem maior demonstração de amor do que a cruz? Cristo morreu por nós. Então, amados, qual a resposta que nós vamos dar ao Senhor diante de tudo que Ele manifesta através do seu amor incondicional por nós? E também do seu direito divino que Ele tem por nós. Ele está dizendo, eu tenho direito divino sobre a tua vida, você é meu. E aí, o que nós vamos fazer, irmãos? O que nós vamos responder para o Senhor? E o Senhor também diz, eu te chamei. Vinde após mim. Sabe qual deve ser a nossa resposta, irmãos? A nossa atitude? De voluntariedade. Porque o Senhor, irmãos, Ele não força ninguém a segui-lo. Irmãos, o Senhor chama. O Senhor chama. Então, a atitude nossa é de voluntariedade e disposição de coração para segui-lo. Lá em Romanos 6,13 está escrito assim, em relação à voluntariedade. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Nós temos membros, não temos? Eu posso oferecer esses membros ao pecado. Então a palavra de Deus diz, não faça isso. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas, ô glória, oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento
de justiça. Você sabe o que é oferecer? É dar. É você dar. Vamos supor, eu vou oferecer alguma coisa para o Alexandre, vou oferecer alguma coisa para a Ana. Eu vou dar para eles alguma coisa. Voluntariamente. Eles não pediram nada, eu dou. Então é isso, o Senhor está dizendo para mim, para você, para a igreja, oferecei-vos a Deus, não de qualquer maneira, mas como pessoas que já ressuscitaram dentre os mortos. Porque, irmãos, nós não vamos ressuscitar. Nós já ressuscitamos. Nós não vamos morrer. Nós já morremos. Como que eu posso apresentar o meu corpo, como eu posso me apresentar a Deus como ressurreto dentre os mortos? Só se eu ressuscitei. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós morremos com Ele no batismo. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Aleluias. E quando Ele subiu aos céus, nós subimos com Ele. E quando Ele se assentou lá na glória com o Pai, nós nos assentamos com Ele. Por isso que a Bíblia diz que nós não estaremos em Cristo, nós estamos em Cristo. Só que isso, irmãos, é uma realidade espiritual. E nós temos que discernir isso no nosso espírito. Tem um cântico que diz que o crente não morre. E é verdade, ele passa da morte para a vida. Então, irmãos, nós temos que oferecer a Deus, a nós mesmos, com esse discernimento, que nós morremos com Cristo. Que nós morremos com Ele para o pecado. Que nós morremos com Ele para o mundo. E que nós ressuscitamos com Ele para viver uma vida para Deus, consagrada a Deus. Então é dessa maneira que eu tenho que oferecer a minha vida a Deus. Compreende isso, irmãos? Glória a Deus. E ele continua aqui. E os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então esses membros que nós temos, irmãos, não é para pecar, não é para fazer besteira, não é para fazer coisa errada. É para fazer obra de justiça que glorifique a Deus. É para fazer a obra do Senhor. É para trabalhar para o maior projeto do universo, que é a edificação da igreja do Senhor. O Alexandre deu graças ao Senhor pelo prédio, glória a Deus. Isso aqui é uma edificação, irmãos, material. A edificação da igreja é espiritual. Quanto nós investimos aqui, irmãos, para deixar esse lugar bonito? Bastante. Quanto que nós estamos investindo para deixar a nossa casa espiritual bonita? Quanto tempo eu estou dedicando a Deus em oração, em jejum, em meditação da palavra do Senhor, em comunhão com os meus irmãos, em aliança, para que a minha casa espiritual também seja bonita. Então nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito. Então, oferecei-vos significa, sabe o que, irmãos? Voluntariedade. Voluntariedade. E disposição para dar-se a Deus. E consagrar-se totalmente a Ele. O Senhor, irmãos, Ele não quer somente uma parte da nossa vida. É tudo ou nada. E o Senhor quer que a gente se consagre a Ele. Somente a Ele. Aleluias. Então, voluntariamente, eu e você, todos nós nos damos ao Senhor e nos consagramos a Deus. Mas, como ressurretos, que somos dentre os mortos. Aleluias. Porque ninguém, irmãos, ou melhor, porque a ninguém o Senhor obriga e força a atender ao seu chamado e a cooperar com Ele no seu projeto. O Senhor, irmãos, Ele não obriga e não força. Ele simplesmente chama e convida a segui-lo. Vinde após mim.
Olha lá. Vinde após mim. É um convite do Senhor. Então o Senhor vai passando. Que nem a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então Cristo, ele está andando na terra. Através da sua igreja, que somos nós. E quem vai falar vinde após mim, né? Em nome de Jesus? A gente. Quando a gente sair para evangelizar, para falar com as pessoas, o Senhor vai falar através de nós, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Alguns vão aceitar o convite, outros não. Mas não se entristeça se alguém não atender ao convite do Senhor. Porque o Senhor disse que isso aconteceria. Vamos continuar crendo na palavra do Senhor e cumprir cabalmente o nosso chamado. Né? Irmãos, uma coisa é ir até Jesus. Outra coisa diferente é ir após Ele. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é ir até Jesus, outra é ir após Ele. Lá em Lucas 9, 23, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, tem que fazer duas coisas. Bem simples, irmãos. Eu nunca vi duas coisas mais simples para fazer do que essas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, irmãos? Facinho. Negar-se a si mesmo e todos os dias tomar a própria cruz e seguir após Ele. Então, as duas condições, irmãos, para seguir após Jesus, são essas. Negar-se a si mesmo e dia a dia tomar a própria cruz. Então, olha, amados, por mais preciosa e maravilhosa e bela que seja a tua vida, você vai ter que negá-la. Porque ela não serve para seguir Jesus. Você vai ter que desistir dela. Você vai ter que negar a sua vida. Você vai ter que negar a si mesmo. E negar-se a si mesmo significa o quê, irmãos? Viver uma vida de completa dependência do Senhor. Completa, irmãos. Reconhecer seu senhorio em todas as áreas da sua vida. Não em algumas partes, em todas. E renunciar tudo que tem, inclusive a própria vida. Mas, pastor, não é isso que estão pregando por aí. Então nem ouça, porque o evangelho é esse. O evangelho, irmãos, começa com arrependimento. Depois que Jesus chamou os seus discípulos e ele começou a pregar, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então tem muita gente, irmãos, conseguindo aí bens materiais, sucesso na vida, e não estão se arrependendo de nada. Muitos estão até conseguindo as coisas de maneira ilícita. E pior, em nome de Deus. Então, amados, negar-se a si mesmo é isso. Vida de total dependência do Senhor. Reconhecer Ele em todos os seus caminhos, em todas as áreas da sua vida. E renunciar tudo que tem. Negar-se a si mesmo. Quanto a cada um de nós tomar a própria cruz dia a dia, qual que é a nossa tendência, irmãos? Quem aqui quer pegar uma cruz e carregar? A nossa tendência, irmãos, diante
de uma cruz, de carregar a nossa própria cruz, a nossa tendência é resistir e recuar. Porque aí vem aquela máxima, né? Cristo já fez isso por mim. Eu não preciso fazer. Mas Ele mandou. Se o Senhor mandou eu e você, dia após dia, pegar nossa cruz e ir após Ele, eu tenho que fazer isso. Então, olha, se eu e você, se nós queremos seguir Jesus, nós temos que fazer isso, irmãos. A gente tem que negar a nós mesmos e tomar a nossa própria cruz e seguir. Irmãos, carregar a própria cruz, eu anotei algumas coisas aqui para dar exemplos para os irmãos. Carregar a própria cruz, irmãos, é sofrer oposição. Até de pessoas que a gente ama, da família. Carregar a própria cruz significa receber afrontas por parte do mundo. O mundo vai nos afrontar, irmãos. É isso que é carregar a cruz. O que mais? É renunciar. De repente, família, bens materiais, conforto, bem-estar, amizades, paixões, prazeres. Isso é carregar a cruz. Plena dependência de Deus, obediência à direção do Espírito Santo. Porque de repente você quer tomar um rumo. E o Espírito Santo, não quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Então vai gerar uma crise em você. Porque você desejava fazer aquilo, mas o Senhor falou, não, eu quero que você faça isso. Então tudo isso aí, irmãos, faz parte do carregar a cruz. Carregar a cruz também, irmãos, é entender que a mensagem que nós vamos pregar, ela não é bem vista por muita gente. E a gente vai encontrar dificuldade, afrontas. É também um caminho, irmãos, de repente, de solidão. Jesus, por várias vezes, irmãos, ficou sozinho. Mas ele não abriu mão do seu chamado. Lá no Getsemane, quem estava lá? Sozinho. Ele. Não, pastor, mas tinha os discípulos dormindo. Discípulo dormindo e nenhum discípulo é a mesma coisa, irmão. Como o Alexandre falou, a igreja está dormindo, irmãos. O Senhor está lá exercendo o seu chamado, chamando a gente para cooperar com o seu projeto e de repente estamos dormindo. Né? Esse dormir, irmãos, não é o sono do cansaço, é dormir espiritual. Precisamos nos despertar, irmãos. Vamos sofrer também. Vamos sofrer. Carregar a cruz também envolve sofrimento. Por quê? Porque nós pregamos retidão, justiça, e de repente a gente vai se deparar com um mundo completamente ao contrário. Então isso vai mexendo com a gente. Vamos sofrer ataques de religiosos, de outras religiões. Né? Carregar a cruz também, irmãos, envolve difamação. De repente nós seremos difamados. Jesus foi difamado? Ele sofreu perseguição? Ele ficou sozinho? Então, ele sofreu afronta? Então, essa é a cruz. A minha e a sua. Ou os irmãos acham que a gente não ia sofrer? Apesar que tem um pessoal que diz, venha para cá e não sofra, né? Ou melhor, pare de sofrer. Né? E a cruz também envolve, irmãos, derramar a nossa vida em favor do próximo, em favor dos irmãos. E claro, a cruz também, quando a gente fala de cruz, lembra de morte, né? Então carregar a cruz, irmãos, significa também a morte do nosso eu.
negar-se a si mesmo. Então, existe um eu, de repente, assentado no trono do meu coração, e é ele que dá ordem para tudo. Então, ele tem que ser destronado e Jesus assentado ali, governando a nossa vida. Amém, amados? Então, olha, muitos vão até Jesus, mas não o seguem. Quantas pessoas foram até Jesus, pegaram lá o seu pãozinho, o seu peixinho e foram embora? Foram até Jesus, pegaram dele a bênção e foram embora. Já outros, irmãos, vão até ele, ouvem o seu chamado e aceitam o seu convite para segui-lo. Que é o nosso caso, amém, irmãos? Aleluias, glória a Deus. Nós viemos até Jesus, ouvimos o chamado dele e aceitamos o seu convite para segui-lo. E estamos aqui para ser discipulado por ele, para nos consagrarmos a ele, para cumprirmos o maior projeto do universo, que é edificar a igreja do Senhor. Quando o Senhor diz edificar a sua igreja, irmãos, não é o ministério Águia de Cristo. É a igreja dele sobre a face da terra. Nós somos apenas um dos ministérios que faz parte da única igreja que existe. Só existe uma igreja, e é a igreja de Jesus Cristo. E nós somos um dos ministérios, existem milhares que fazem parte. E ministério é função, ministério é responsabilidade que nós recebemos do Senhor. Então nós vamos cumprir as nossas responsabilidades, os outros ministérios vão cumprir a responsabilidade deles, o chamado deles, e todos juntos estamos edificando a igreja do Senhor. Ou melhor, ajudando o Senhor a edificar a igreja dele. Amém, irmãos? Então, esse é o nosso chamado. Um discipulado, eu já disse isso, vou falar de novo. Um discipulado só acontece quando se tem um mestre e no mínimo um discípulo. Se tiver um mestre e um discípulo, já está instalado ali um discipulado. Mas geralmente, irmãos, a gente tem uma ideia diferente de discipulado do discipulado da Bíblia. Por exemplo, do discipulado de Jesus. Hoje, geralmente, de uma maneira geral, a ideia que se tem é a seguinte: é de um professor ensinando ou transferindo aos seus alunos o quê? O conhecimento que ele tem e as habilidades que ele tem. Então, nos dias atuais, como a gente tem visto, irmãos, não importa a vida que o professor leve. Não importa. Se ele tem uma vida conturbada e imoral, se ele é mentiroso, vigarista, trapaceiro, caloteiro, promíscuo, nada disso importa, irmãos. Se ele chegar lá na empresa, na escola, o meu currículo é esse. Ah, você estudou na universidade e tal. Pô, você fez pós, estudou nos Estados Unidos. Fala, não, que legal, meu pá. Seu currículo, 10. Vai lá dar aula. Aí ele entra na sala de aula, aquele monte de aluno. Só que o cara é caloteiro, vigarista, sem vergonha, promíscuo, imoral, mentiroso. Mas isso não importa, irmãos. O que importa é que ele passe para os alunos o conhecimento e a habilidade que ele tem. Aí terminou a aula, o que acontece? O professor vai para a sua casa, vai viver a sua vida imoral lá, e os alunos também. Mas o discipulado na época de Jesus, irmãos, era bem diferente.
Porque o discipulado precisava, ou melhor, o discípulo, ele precisava deixar a sua casa. Ele precisava deixar a sua casa para andar e viver com seu mestre. E sabe quais as primeiras lições que eles aprendiam? Quem é o mestre? Eles, andando e vivendo com o mestre, eles iam aprender sobre o seu mestre. A vida dele, o caráter dele, seus pensamentos, seu comportamento, como ele se expressava, como ele falava, como ele agia, como que ele tratava com as pessoas. Somente depois, irmãos, que o discípulo assimilasse lá no seu coração o mestre, só depois que ele aprendesse o mestre, sobre o mestre, é que ele poderia, é que ele estava habilitado para fazer coisas para o mestre. Então é bem diferente, né, irmãos? Esse exemplo que eu dei do professor que chegou na escola, de repente o diretor da escola escuta, mas e sua vida particular, como é? Não interessa, mas ninguém... Porque de repente, se ele falasse realmente da maneira que ele vive, nem contratavam ele. Né? Tem uns lugares até que pedem atestado de antecedente para entrar na empresa. Né? Mas nesse caso não se pede, é só o currículo para ver o que o cara sabe e para transmitir para os alunos. Então, amados, o que isso significa? Que nós temos que andar com Jesus e viver com Ele e aprender Ele. Aprender tudo sobre Ele. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Gálatas 4,19, que ele sofria dores de parto. Você, irmã, que já teve filho aqui, é parto normal. Doeu? Dizem que é a pior dor que existe, uma das piores, né? Então, olha, imagine então, o apóstolo Paulo, ele usou essa figura, essa ilustração. Ele sofria até dores de parto, até Cristo ser formado no discípulo. Então é isso, irmãos. Discipulado é isso. O mestre ser formado no discípulo. Nosso mestre é Jesus. Aleluias. E o Espírito Santo está formando Jesus em cada um de nós. Mas precisamos andar com Ele e viver com Ele. Então este discipulado aqui, irmãos, ele implica em aliança e intimidade com o Senhor e também com os irmãos. Porque tem gente que está se discipulando sozinho, irmãos. Isso aí não existe. Pessoas que estão servindo ao Senhor em sua casa. Agora que virou moda fazer live, né? Ixi. O que tem de célula isolada aí, irmão, solta por aí? Que igreja que você é? Eu estou sem igreja. Ah, está sem igreja? Poxa. Mas estou numa bênção, irmão. Está nada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas... Irmãos, é junto e misturado. Então, infelizmente, há muitas pessoas que servem a Deus desta maneira. Ou melhor, elas pensam que estão servindo a Deus, não estão. Porque o discipulado, irmãos, irmãos, o foco do Senhor é a igreja. E a igreja somos nós, é um monte de gente, é todos os crentes. Deus não tem um filhinho especial. Todos nós somos iguais. Porque o discurso é esse, não, eu sou diferente. Deus trata comigo diferente. Já até me disseram que para Deus eu sou especial.
Irmãos, isso aí é mentira do diabo. Eu preciso dos irmãos. Meus irmãos precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Não existe igreja, irmãos, com pessoas isoladas. Isso aí não é igreja. Lá em Provérbios está escrito mais ou menos assim: aquele que se isola se insurge contra a própria sabedoria de Deus. O Senhor não chamou a gente, irmãos, para se isolar. Muito pelo contrário, nunca deixeis de congregar. Então é na comunhão que Deus ordena a bênção. Mas por que muitas pessoas estão isoladas? Uma das respostas é a seguinte: pode ser que tenha mais, eu acredito até que tenha. Não quer se submeter ao discipulado e a uma liderança. Não quer, irmãos. Ó, irmãos, se eu e você, se nós não estivermos prontos para obedecer ordem, a gente não serve para ser crente. Não serve. Porque o Senhor vai colocar líderes sobre a nossa vida. Pessoas para nos liderar, para nos dirigir. E se nós não fizermos isso, irmãos, nós não poderemos ser cristãos. Seguir após o Senhor. Né? Então, irmãos, assim como Jesus convidou seus discípulos, né? Ou melhor, deixa eu ler essa passagem, não precisa abrir não. Os irmãos conhecem? Eu já estou encerrando. Ó, lá em Mateus 4, está escrito: vinde a mim. Aqui em Mateus 11 também. Mateus 11, 28 e 30 diz assim: ó, vinde a mim. Não após. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim que sou e humilde, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, assim como Jesus convidou seus discípulos a se colocarem sobre o jugo dele, hoje o Espírito Santo também nos convida a fazer o mesmo. Os irmãos sabem o que é jugo, né? Eu já expliquei uma vez para os irmãos, mas vou relembrá-los. Vocês já viram assim, no campo, tem 2 bois. E eles têm um pedaço de madeira aqui em cima, né? Aquilo lá que é o jugo. Aquela peça de madeira chama jugo. Então, trazendo isso para o lado espiritual, irmãos, é o seguinte: para que Cristo seja formado em nós, para que seu caráter seja impresso em nós, temos que nos colocar debaixo do jugo do Senhor e andar com Ele. Então é assim, ó, como que os fazendeiros fazem? Então eles vão discipular um boi. O que eles fazem? Eles colocam o boi novo do lado de um boi velho. É assim mesmo. Eles colocam o boi novo do lado do boi velho. O boi velho já está discipulado, ele já conhece a toada, como ele tem que andar. O boi novo não. O boi novo quer sair correndo, mas o velho segura. Vai chegar uma hora, irmãos, impressionante. O boi novo vai aprender lá a rotina do boi velho. Né? E é isso que o Senhor está querendo dizer para nós, trazendo para o mundo espiritual. Né? Porque Jesus disse assim também: ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só que o boi novo, ele não é manso.
Ele é meio rebeldinho. Ele quer ir para lá, ele quer parar e o boi puxa ele. Então é isso, irmão. Nós temos que aprender o Senhor. Nós temos que aprender com o Senhor. Nós temos que entrar debaixo do jugo do Senhor, porque o nosso Senhor, ele obedeceu o Pai até o fim. E ele vai nos ensinar todas as coisas. Então é isso, irmãos. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para formar Cristo em nós. Em mim, em você, na igreja. Irmãos, quando Deus olha para a igreja, ele só quer ver uma coisa. Quem sabe? O filho dele. Quando Deus olha para a igreja, a única coisa que ele quer ver é o quanto de Jesus tem ali. Quando o Senhor olha para você, a única coisa que ele quer ver é o quanto do filho dele tem em você. Mais nada interessa para Deus. Irmãos, mais nada. A única coisa que interessa para Deus, o nosso Pai, é o quanto de Jesus Cristo nós temos em nós. E isso aí é voluntariedade. O Senhor não força a gente a entrar embaixo do jugo dele. Ele não obriga, não pega a força uma pessoa e coloca debaixo do jugo. Não. É uma coisa voluntária. Então é disposição do coração. O que muitas pessoas não têm, irmãos. As pessoas vão até Jesus, pega lá sua bênção e vai embora. Sabe? E o Senhor, Ele quer, irmãos, cumprir. Ele quer que a gente cumpra cabalmente o nosso chamado. Esse ano nós vamos aprender muito sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Hoje o Senhor está dando uma abertura. Você já está sabendo. Nós já estamos sabendo que nós somos chamados para o maior projeto do universo, que é edificar a casa do Senhor, cooperar com Ele na edificação da sua casa. Que bênção, né, irmãos? Oh, glória. Quanto será que de Cristo há em mim? Quanto será de Cristo há em você? Quanto será que há de Cristo no nosso ministério? Quanto será que há de Cristo na igreja dele sobre a face da terra? Irmãos, o Senhor quer que tenha bastante do filho dele. Bastante, né? Mas os irmãos percebem que não é fácil. Não é fácil. Para entrar debaixo do jugo do Senhor, nós temos que fazer duas coisas. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz e seguir após ele. Então essas coisas são, assim, difíceis das pessoas aceitarem. Por isso que é voluntário. O Senhor chama. Aí você olha para a sua vida, olha o que você tem ao redor e você escolhe. E voluntariamente você se entrega ao Senhor. Aleluias. Ninguém me obrigou a aceitar Jesus. Obrigado você? Tem algumas seitas aí que obrigam a pessoa a fazer um monte de coisa. Mas o nosso Senhor, irmãos, ele é cavalheiro. Ele convida, ele chama. E claro, ele espera que a gente o siga. Ele espera. Mas infelizmente muitos não vão seguir. Então, amados, existe o boi velho e o boi novo. Então Jesus é o boi velho. Amém, Senhor? E nós somos os bois novos. Então vamos voluntariamente, sempre lembrando, né, irmãos, que tudo isso faz parte também da consagração nossa. Né? Sempre lembrando que o que ele fez por nós, a manifestação do amor dele por nós, nos constrange e nos conquista.
por isso que a gente entra. Porque Ele nos ama tanto, irmãos. Quem faria o que Ele fez por nós? Que Deus faria, irmãos, o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós? Ninguém. Então, Senhor, levanta o jugo, eu vou entrar aí. Me disciplina, Senhor. Me ensina. Me mostra o caminho. Irmãos, o Senhor, agora eu vou encerrar mesmo, o último parágrafo. É cedo ainda. A maioria está de férias, né? O Senhor nos deu mestres terrenos para nos discipular. Por exemplo, o pastor Paulo é um boi velho. O Alexandre está um pouquinho mais novo, também é velho. O Senhor nos deu mestres terrenos para nos discipular. São eles que nos ajudam a nos colocarmos sobre o jugo de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão lá há mais tempo. Então, faz tempo que eu já estou debaixo do jugo do Senhor. Às vezes eu quero dar uma escapadinha, Ele me puxa. Mas eu já aprendi muita coisa, irmãos. E os nossos líderes também já aprenderam muitas coisas debaixo do jugo do Senhor. Então, vamos honrar sempre ao Senhor, irmãos. Na vida daqueles que o Senhor nos envia para nos discipular. Né? Então, lembre-se que discipulado não é aprender apenas as lições no intelecto. É aprender a pessoa de Cristo, quem Ele é, e também do discipulador. Os irmãos se lembram de uma mensagem que o Senhor nos trouxe aqui recentemente? Foi no ano passado, claro. Imitar, como é que era? Imitar, isso. O quê? Mas o que é o M? Modelo. Ah, é modelo. Imitar um modelo maiúsculo e um modelo minúsculo. Então, se você procurar lá no site, você vai achar. Quem que é o nosso modelo com M maiúsculo? Jesus. E quem é os nossos modelos com M minúsculo? Os nossos líderes. Né? Então, eu tenho que aprender a vida daquele que me lidera. Eu tenho que assimilar a vida dele, andar com ele, caminhar com ele. Não tem sido possível isso. Agora, principalmente agora com essa pandemia. Mas mesmo antes da pandemia, irmãos, havia muitos empecilhos, né? Muitas situações. Mas a gente, irmãos, a gente precisa superar essas coisas. Sabe? A gente, eu até falei para os irmãos uma ocasião, Jesus, ele nunca fez uma reunião com seus discípulos. Nunca. Ele se encontrava com eles. A conotação é diferente. A conotação é diferente. Então nós temos que nos encontrar, o discipulador e o discípulo, e os dois com Jesus. E ali será discutido a direção, se for a liderança da igreja, a direção para o ministério, se for a liderança da célula, a direção da célula. Claro, em aliança com a liderança geral. Então, reunião, irmãos, é bênção. Mas se encontrar com Jesus é melhor. Você pode ter certeza. Né? Eu falei também certa vez para os irmãos. Existem muitas boas ideias para fazer muitas coisas na igreja, no ministério, mas nada melhor do que uma revelação do Espírito para a situação.
Só que revelação, irmãos, ela vem de uma vida consagrada. Não pense em você que, por exemplo, você é um líder, eu sou um pastor, e eu não cuido da minha vida espiritual, não me consagro. Irmãos, não pense que eu vou ouvir Deus. Não vou, não. Se algum dia eu ouvir Deus vivendo desordenadamente, conserta a tua vida. Se ele tiver que falar alguma coisa para mim, é isso que ele vai falar. Conserta a tua vida, se consagra. Senão, não vou ter com você, não. Tem muita gente, irmãos, querendo ouvir Deus, vivendo desordenadamente. Então, o Senhor, nesta noite, irmãos, Ele está abrindo, assim, o nosso entendimento para o nosso chamado. Tem uma... Consigo parar, né, Senhor? Mas eu vou parar. Tem uma parábola que o Senhor falou, olha, antes de você me seguir, avalia se você quer mesmo. Aí ele conta a história de um rei, de um camarada que construiu uma torre, aí não tinha dinheiro para terminar, e parou no meio. E depois tinha um rei que ia com 10 mil para o exército, depois não... Vocês conhecem a parábola. Qual o resumo dessa parábola? Avalie bem se você realmente quer me seguir. Porque se você realmente não quiser me seguir e ser discipulado e se consagrar a mim, nem comece. Irmãos, o Senhor falou isso na parábola. E é bom que choque a gente mesmo, né, irmãos? Porque ficar passando a mão, não, você é bonitinho, você vai conseguir. Não, arrependa-se. Sabe? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Vamos dar ouvidos à voz do Senhor. Então, os irmãos receberam a palavra? Amém. Não foi uma benção? Glória a Deus, aleluias. Eu estava assim, bastante, até emocionado quando o Senhor me deu essa palavra. O tamanho da nossa responsabilidade, do nosso chamado. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para os irmãos. O apóstolo Paulo, uma vez, acho que o pessoal perguntou para ele, escuta, você não tem medo de morrer por Jesus? Ele falou, rapaz, eu já tenho a sentença de morte sobre a minha vida. E eu vou declarar essa sentença hoje sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Todos nós vamos morrer por Jesus. Já está decretado, irmãos, não tem jeito. Por amor a Ele. Vamos morrer fazendo a obra do Senhor até o fim. Aleluias. Então é isso, irmãos. Fique em pé no seu lugar, por favor.